E aí, galera do futebol? Hoje a gente tem uma notícia que está mexendo com o coração da nação brasileira. O comando da seleção brasileira agora está nas mãos de Dorival Júnior, o cara que carrega a missão de renovar nossas esperanças e levar o nosso futebol a novos patamares. Novos sonhos para sonhar. Essa foi a frase escolhida pela CBF ao anunciar a chegada de Dorival. E a gente aqui não poderia estar mais ansioso para ver o que vem por aí. Ao assumir o comando técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior não encara apenas o desafio de liderar uma das nações mais apaixonadas por futebol do mundo. Ele também se depara com uma intrincada teia de desafios internos e problemas dentro da própria Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Estes desafios não são apenas táticos ou técnicos, mas também administrativos e estratégicos, refletindo a complexidade de gerir um time que está sempre sob os holofotes e cujas expectativas são sempre altíssimas. Com a CBF navegando por águas turbulentas, marcadas por controvérsias de gestão e disputas políticas, Dorival se vê no meio de um cenário que exige mais do que apenas conhecimento futebolístico. Requer habilidade para manobrar através de um labirinto de questões que vão além das 4 linhas do campo. Mas quem é Dorival Júnior? Se você está por fora, deixa que eu te conto. Esse cara não é novidade no mundo do futebol, não. Com uma carreira de jogador que durou 18 anos e mais 20 anos de experiência como técnico, Dorival é daqueles profissionais que você respeita só de ouvir o nome. Desde pequenininho, com 6 anos, já estava lá, firme e forte, como mascote do Ferroviária. E hoje, ele assume um dos maiores desafios da sua carreira: ser o técnico da seleção brasileira. Falando sobre Dorival Júnior e a sua marcante trajetória, o cara já esteve no comando de vários gigantes do futebol brasileiro: São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense. A lista é longa e recheada de times que qualquer treinador sonharia em dirigir. Cada clube representou um capítulo diferente na sua jornada, acumulando experiência, enfrentando desafios e celebrando sucessos que, sem dúvida, o prepararam para o grande desafio que agora enfrenta à frente da seleção brasileira. Mas o Dorival não começou ontem, não. Antes de se tornar esse nome respeitado entre os técnicos, ele estava lá, no campo, como jogador. Essa experiência como atleta é um tesouro que ele traz para a beira do campo. Sabe como é? Entender o jogo por dentro e por fora dá a ele uma vantagem, uma visão que só quem viveu sabe. E agora, essa visão vai ser aplicada na nossa seleção. O que a gente sabe é que ele deixou o comando do São Paulo com um objetivo claro: pegar a seleção pelas rédeas num momento decisivo, rumo à Copa do Mundo de 2026. Com um histórico de levantar troféus e uma filosofia de jogo que valoriza o desenvolvimento dos jogadores, Dorival Júnior parece ter tudo para fazer a seleção brasileira brilhar novamente. O cara tem visão, experiência e, acima de tudo, um entendimento profundo do que significa jogar com a amarelinha. A expectativa é alta e a torcida quer ver essa mistura de experiência e inovação traduzida em vitórias. E quem sabe, em um futebol-arte que encante o mundo inteiro. Dorival Júnior tem uma história que muita gente talvez não conheça direito. Antes de virar esse técnico de respeito, ele era jogador. Isso mesmo, o cara conhece o futebol por dentro, jogando, o que sem dúvida dá a ele uma perspectiva única quando o assunto é comandar um time. E agora ele não está apenas no comando da seleção brasileira. Ele está prestes a deixar sua marca em todo o futebol nacional. Sua experiência vai muito além das 4 linhas. Dorival tem a capacidade de inspirar não só jogadores, mas também outros treinadores por todo o Brasil. A cultura de excelência e profissionalismo que ele promove pode ser um verdadeiro game changer, elevando o nível do nosso futebol. Mas a pergunta que não quer calar e que está na boca do povo é: o que esperar da seleção brasileira com Dorival? Agora ele é o cara por trás da nossa seleção, e as expectativas estão lá no alto. O próprio Dorival já falou que quer reconquistar a confiança da galera na equipe e revitalizar aquele espírito brasileiro de jogar futebol. Os desafios são enormes, claro. Estar à frente da seleção é estar sob os holofotes, lidando com as esperanças e sonhos de uma nação inteira apaixonada por futebol. E Dorival Júnior sabe disso. Ele está encarando de frente a pressão dos torcedores e as complexidades desse ambiente tão competitivo. Com Dorival no comando, a seleção brasileira tem a chance de entrar em uma nova era. Sua abordagem, baseada na experiência de campo e na liderança sólida, pode ser o diferencial que a gente estava esperando. A expectativa é alta, e não é para menos. O Brasil inteiro está de olho, ansioso para ver como essa mistura de sabedoria, técnica e paixão pelo jogo vai se traduzir dentro de campo. Balanço desse início. Dorival Júnior, 1 mês e meio comandando o gigante do futebol que é a seleção brasileira. Não é para qualquer um, né?
O cara já está mergulhado até o pescoço em novas experiências, trocando ideias com treinadores e craques do Brasil e do mundo, afora. E não é só papo, não. Ele fez aquela turnê pela Europa, cara a cara com a galera que faz o futebol acontecer. Tudo para deixar a amarelinha brilhando ainda mais. Aqui no Brasil, o Dorival não perde um jogo. Estaduais, regionais, o homem tá de olho em tudo. É tipo um caça-talentos, buscando os nomes que vão vestir a camisa da seleção sob seu comando. E tem mais. Ele já tem uma lista da pesada, com 50 a 55 jogadores que estão na mira dele. Já pensou a responsa? E aí, vem a parte que a gente adora, os jogos. Março tá logo ali, e a seleção tem 2 desafios de peso pela frente: Inglaterra e Espanha. Dorival pede paciência para a galera que está ansiosa para ver os convocados. Ele está montando o quebra-cabeça, pensando em cada jogada. Esta não é uma tarefa fácil, considerando a riqueza de talentos disponíveis, sugerindo um dilema constante entre quem é selecionado agora e quem pode brilhar mais tarde. A estratégia adotada revela um olhar atento não só ao presente, mas às promessas do futuro. Com equipes dedicadas a vasculhar o país, a busca por talentos é uma operação de grande envergadura, destacando a diferença crucial de preparo entre os jogadores locais, que estão apenas no início de sua temporada, e aqueles que jogam no exterior, já em pleno ritmo competitivo. As lesões, como sempre, jogam seu papel, alterando as escolhas e estratégias ao longo do tempo. Porém, mais do que a busca por habilidade e desempenho, o foco está em construir uma relação de confiança e abertura com os jogadores. A aceitação e a disposição em discutir abertamente dificuldades e desafios indicam um sucesso inicial significativo. Essa abordagem humana, que valoriza o diálogo e a escuta, é fundamental para forjar um espírito de equipe resiliente e comprometido. O objetivo é claro: não apenas formar uma equipe forte para a seleção brasileira, mas também recuperar o prestígio e o sucesso tradicionalmente associados à camisa verde e amarela. A responsabilidade é grande, mas a estratégia adotada sugere um caminho promissor para reconstruir a confiança e o desempenho, tanto dentro quanto fora de campo. A viagem pela Europa traz à tona uma faceta emocionante do futebol: o reconhecimento e a admiração global pelo talento brasileiro. Através desses encontros com treinadores europeus, fica evidente o quanto o futebol brasileiro é valorizado, analisado e, mais importante, respeitado internacionalmente. As conversas, ricas em detalhes e objetividade, não só reforçam esse respeito, como também abrem portas para uma troca de conhecimentos profunda. Essa interação oferece insights preciosos que complementam a avaliação dos atletas, destacando a importância da observação direta nos treinos e jogos para entender melhor cada jogador. Essa abordagem meticulosa, que prioriza o diálogo e a compreensão profunda das habilidades e potenciais de cada atleta, é essencial para a formação de uma equipe coesa e competitiva. A estratégia de não buscar uma convocação imediata, mas sim iniciar um processo de avaliação contínua, reflete um compromisso com a excelência e a precisão nas escolhas futuras. No contato com os jogadores, percebe-se uma filosofia de continuidade e respeito pelo trabalho já desenvolvido. A ideia de aproveitar as fundações deixadas pelos profissionais anteriores e construir a partir delas, em vez de buscar uma reformulação completa, é um sinal de sabedoria e pragmatismo. Essa continuidade é crucial para manter a estrutura e a identidade da equipe, permitindo que os jogadores se sintam valorizados e confiantes em suas contribuições. O desafio, então, é encontrar o equilíbrio entre a inovação e a tradição, adaptando-se às necessidades atuais sem perder a essência que define o futebol brasileiro. A conversa com os treinadores e jogadores ressalta a importância de respeitar as características individuais de cada jogador, mesmo quando há necessidade de adaptá-los a novas posições ou táticas. Isso sublinha a complexidade e a profundidade do processo de formação de uma seleção competitiva, onde cada decisão é ponderada com cuidado para garantir que o talento brasileiro seja representado em sua melhor forma. Enfrentar seleções fortes não é apenas um desafio, mas também uma oportunidade preciosa para a seleção brasileira se reavaliar e reinventar. Este é um momento que, embora marcado por inseguranças e desconfianças, abre espaço para um renascimento, apoiado no talento excepcional dos jogadores brasileiros. A chave para acelerar a recuperação da seleção reside na habilidade de mesclar as individualidades dos jogadores com a força do coletivo, um equilíbrio que, uma vez alcançado, pode transformar a equipe em uma força imparável. A preparação, contudo, é um processo meticuloso que exige tempo, dedicação e, sobretudo, ajustes constantes para diminuir o tempo de adaptação e estabelecer uma base sólida e consistente.
Na reestruturação das seleções masculinas, a seleção de profissionais altamente qualificados para compor a comissão técnica é um passo crucial. A inclusão de Rodrigo Caetano e Juan, dois profissionais com históricos notáveis de superação e sucesso, exemplifica o compromisso com a excelência. Suas experiências, enfrentando desafios e desenvolvendo soluções inovadoras, são ativos valiosos que prometem impulsionar a seleção para novos patamares de desempenho. Vamos a alguns pontos que o pior está por vir na seleção. Será que Neymar é essencial para a seleção brasileira? Uma questão que paira no ar, especialmente com a Copa América se aproximando. A situação do Neymar não é só uma questão de habilidade técnica. Sua condição física e recuperação são um projeto para a seleção, e ele está no centro disso. Reconhecido como um dos talentos mais brilhantes do futebol mundial, Neymar carrega a expectativa de estar no seu melhor. Todos estamos na torcida para que ele se recupere completamente. Neymar tem uma vaga assegurada pela sua trajetória, mas é crucial que esteja focado, equilibrado e, acima de tudo, pronto para os desafios que virão. O objetivo é grande, e ele é peça-chave nesse quebra-cabeça, contanto que esteja totalmente recuperado. A lesão foi séria, exigindo tempo não só para voltar, mas para estar em sua forma ótima. Já conversei com ele, e como sempre, Neymar mostra-se um profissional excepcional, ciente da necessidade de estar plenamente dedicado. O talento que possui é raro, e a expectativa é que ele transforme isso em ação e resultados, ansiosamente esperando pela sua recuperação, para que possa cumprir com as esperanças de toda a nação brasileira. Outro ponto que devemos destacar é que Edinaldo Rodrigues, que tinha sido afastado da presidência, está de volta ao cargo mais alto do futebol brasileiro, graças a uma decisão cautelar de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa reviravolta aconteceu após as decisões da Justiça do Rio de Janeiro terem sido suspensas, colocando Edinaldo novamente no comando. A bola da vez foi uma ação movida, que acabou levando o ministro Gilmar Mendes a reconsiderar a situação, em um caso que promete ainda muitas discussões no plenário do Supremo. Ainda não sabemos quando isso vai acontecer, mas a expectativa é grande. A decisão de Gilmar se baseia na discussão sobre a interpretação de trechos da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte, especialmente no que tange à intervenção judicial em entidades esportivas. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já deram seus pitacos, ambos a favor da decisão. Isso tudo tem suas raízes em uma ação civil pública de 2017, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou as regras eleitorais internas da CBF, apontando desacordo com a Lei Pelé. Após idas e vindas na Justiça, incluindo a anulação das alterações estatutárias de 2021 que invalidaram a eleição de Rogério Caboclo e uma breve intervenção na CBF, um acordo foi firmado. Um novo termo de ajustamento de conduta nivelou o campo de jogo para os votos dos times das séries A e B, permitindo a eleição de Edinaldo Rodrigues em 2022 para um mandato de 4 anos. Mas, como em todo bom drama futebolístico, houve quem contestasse. Gustavo Feijó, vice na gestão Caboclo, questionou a legalidade do TAC, levando a decisão do TJ do Rio que agora foi suspensa por Gilmar Mendes. Com essa nova virada, Edinaldo Rodrigues tem a chance de retomar seus planos para a CBF até março de 2026. Este episódio mostra o quanto o futebol brasileiro é imprevisível não só dentro de campo, mas também nos tribunais. Agora, com Edinaldo de volta ao jogo, resta saber quais serão os próximos capítulos dessa novela cheia de reviravoltas, desafios e, claro, muita paixão pelo futebol. A pressão por títulos é um tema sempre quente quando se fala da seleção brasileira, ainda mais com o jejum recente que tem deixado a torcida ansiosa por comemorações. No meio desse cenário, surge uma geração brilhante de jogadores, com Vinícius Júnior à frente, um talento reconhecido mundialmente. Mas o futebol, amigos, é um jogo de equipe, e a grande pergunta que fica é: Vinícius conseguirá assumir o protagonismo na seleção? O debate é intenso. Por um lado, temos Neymar, um jogador já estabelecido, cuja habilidade e influência em campo são inquestionáveis. Sua presença é sinônimo de esperança para muitos, mas também levanta a discussão sobre a dependência da equipe em seu talento. Por outro, Vinícius Júnior, com sua velocidade, técnica e habilidade de tirar o fôlego, desponta como um possível novo líder dentro de campo. No entanto, a expectativa sobre ele ser o protagonista da seleção ainda é uma incógnita. Essa transição de gerações, com Neymar passando o bastão para Vinícius e outros jovens talentos, é um processo natural e necessário. Mas também é um desafio. Como equilibrar a experiência com a juventude? Como construir uma equipe que não dependa exclusivamente de um ou dois nomes,
mas que tenha uma força coletiva capaz de enfrentar qualquer adversário? O momento é de construção, de encaixar as peças certas e de dar confiança a esses talentos para que possam brilhar. A pressão por títulos sempre existirá, especialmente para uma nação futebolística como o Brasil. Mas talvez a verdadeira vitória esteja em formar uma equipe sólida, coesa e preparada para os desafios futuros, com ou sem Neymar como figura central. Vinícius Júnior tem uma grande oportunidade de deixar sua marca, e a torcida brasileira está mais do que pronta para apoiar seus heróis em busca de glórias futuras. O caminho para o topo é feito de paciência, trabalho duro e, claro, um pouco daquela magia que só o futebol brasileiro tem. Fico feliz por ter ficado até o final e se você gostou deste conteúdo e quer ficar por dentro do plano do Bayern de Munique. Juntos podemos entender melhor o plano para voltar a ser um dos grandes times da Europa.